Você já parou para pensar que talvez nada na sua vida seja totalmente aleatório? Que encontros, desafios, perdas e até certas dores possam fazer parte de algo que você mesmo ajudou a escolher antes de nascer? A ideia pode parecer distante ou até difícil de aceitar em um primeiro momento. Mas e se, antes de reencarnar, você tivesse participado de um planejamento cuidadoso da sua própria jornada? E se muitas das situações que hoje você chama de injustiça fossem, na verdade, oportunidades previstas para o seu crescimento? O conceito de planejamento reencarnatório é profundo, mas ao mesmo tempo libertador. Ele parte do princípio de que a vida não começa no nascimento e não termina na morte. Somos consciências em evolução, espíritos que atravessam experiências sucessivas para aprender, reparar, amadurecer e amar melhor. Dentro dessa lógica, cada existência é como um capítulo de um livro maior, e antes de iniciar um novo capítulo, existe reflexão, avaliação e escolha. Imagine por um instante que, no intervalo entre uma vida e outra, você tenha tido clareza total sobre suas virtudes e fragilidades. Que tenha enxergado, sem máscaras, onde errou, onde acertou e onde ainda precisa evoluir. Nesse estado de consciência ampliada, decisões são tomadas não com base no medo, mas na necessidade de crescimento. O que hoje parece castigo pode ter sido, ontem, um pedido seu por superação. Talvez você tenha escolhido nascer em determinado contexto familiar porque ali estariam as pessoas certas, para provocar aprendizados específicos. Talvez aquele relacionamento difícil, aquela convivência desafiadora ou até aquela limitação que você carrega não sejam punições, mas ferramentas escolhidas com responsabilidade espiritual. Isso não significa que cada detalhe da vida seja rigidamente determinado. O planejamento reencarnatório não elimina o livre-arbítrio. Pelo contrário, ele o valoriza. Existe um plano geral, tendências, encontros previstos, provas necessárias. Mas a forma como você reage, aprende ou se transforma diante disso continua sendo sua escolha diária. O roteiro existe, mas a interpretação é sua. Muitas pessoas questionam: se eu planejei certas dores, por que eu escolheria sofrer? A resposta talvez esteja na diferença entre sofrimento e crescimento. Do ponto de vista espiritual, desafios não são vistos como punições, mas como oportunidades de acelerar a evolução. Aquilo que em uma vida foi causa de desequilíbrio pode, em outra, se transformar em cenário de reparação e amadurecimento. Pense nas situações que mais marcaram sua trajetória. Aqueles momentos que pareciam insuportáveis, mas que, depois de atravessados, mudaram sua forma de enxergar o mundo. Quantas vezes a dor trouxe lucidez? Quantas vezes a perda trouxe profundidade? Quantas vezes o fracasso trouxe humildade? O planejamento reencarnatório considera exatamente isso, que algumas experiências, apesar de difíceis, são altamente transformadoras. Isso também explica afinidades imediatas. Pessoas que você encontra e sente como se conhecesse há muito tempo. Laços que se formam com facilidade, como se já existisse uma história anterior. Dentro dessa visão, reencontros são comuns. Espíritos que já caminharam juntos retornam para fortalecer vínculos, resolver pendências ou aprofundar aprendizados. Da mesma forma, desafetos também podem reaparecer, não como castigo, mas como oportunidade de reconciliação. O que antes foi conflito pode se tornar compreensão. O que foi mágoa pode se transformar em perdão. O planejamento não busca vingança, busca equilíbrio. Talvez o maior impacto dessa ideia esteja na responsabilidade que ela traz. Se você participou do planejamento da própria existência, então não é vítima do acaso. É protagonista de um processo evolutivo. Isso não significa ignorar a dor ou romantizar dificuldades, mas enxergá-las sob outra perspectiva. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo,
Talvez a pergunta se transforme em o que isso está tentando me ensinar. Existe também a questão das tendências e talentos. Habilidades que surgem cedo, inclinações naturais, interesses que parecem vir de longe. Dentro da lógica reencarnacionista, nada disso é por acaso. São conquistas acumuladas, experiências anteriores que continuam se desenvolvendo. O espírito não começa do zero a cada vida. Ele traz consigo bagagem, aprendizados, pendências e potenciais. Mas se há planejamento, por que esquecemos? Porque não lembramos das escolhas feitas antes de nascer? O esquecimento temporário é parte essencial do processo. Se lembrássemos de tudo, talvez agíssemos apenas por obrigação ou culpa, e não por verdadeira transformação. O véu do esquecimento permite que cada escolha seja autêntica, que cada gesto de amor seja espontâneo, que cada superação seja mérito real. Há momentos, porém, em que a vida parece sair completamente do controle. Tragédias, perdas inesperadas, situações extremas. Como encaixar isso em um planejamento? Essa é uma das questões mais sensíveis e profundas. Dentro da visão espiritual, existem provas escolhidas individualmente, mas também experiências coletivas, resgates kármicos e ajustes que envolvem grupos de espíritos. Nem tudo é simples de entender sob a ótica humana, limitada ao presente. O que pode trazer algum consolo é perceber que nada acontece sem finalidade maior. Mesmo quando a dor é intensa, ela não é vazia. Existe aprendizado, existe consequência, existe oportunidade de transformação. Principalmente, existe continuidade. A morte não encerra vínculos, não apaga histórias, não interrompe o processo evolutivo. Talvez você esteja vivendo agora um momento difícil e se perguntando se realmente escolheu passar por isso. A resposta não é para gerar culpa, mas força. Se, em algum nível, você aceitou essa experiência antes de nascer, é porque também sabia que teria recursos para atravessá-la. Nenhuma prova é maior do que a capacidade espiritual de quem a enfrenta. O planejamento reencarnatório também inclui apoios. Amigos espirituais, mentores, inspirações sutis que auxiliam ao longo da jornada. Intuições que surgem nos momentos certos, encontros que parecem coincidência, oportunidades que aparecem quando tudo parecia fechado. Nada disso elimina sua responsabilidade, mas mostra que você não caminha sozinho. E aqui surge um ponto importante: planejamento não significa destino fixo. Você pode potencializar ou desperdiçar oportunidades. Pode aprender com suavidade ou insistir no erro. Pode acelerar ou adiar o próprio crescimento. O plano é uma estrutura, mas a execução depende de você. Talvez, ao olhar para a sua vida com essa perspectiva, algo mude internamente. A revolta diminui, a comparação perde sentido. A vitimização enfraquece. Surge uma postura mais ativa e consciente. Não para aceitar tudo passivamente, mas para agir com propósito. Se antes você via apenas caos, agora pode começar a enxergar processo. Se antes via injustiça, pode começar a perceber aprendizado. Se antes via fim, pode começar a entender continuidade. O planejamento reencarnatório não resolve todos os questionamentos, mas amplia o olhar. Imagine que, ao desencarnar, você reencontre sua própria consciência expandida e reveja a vida recém-vivida. Que perceba onde conseguiu amar mais, onde poderia ter sido mais paciente, onde transformou dor em sabedoria. Essa revisão não seria para condenação, mas para a preparação do próximo passo. A evolução é contínua. O clímax dessa reflexão talvez esteja aqui, e se o maior objetivo do seu planejamento não for sucesso material, reconhecimento ou ausência de problemas, mas desenvolvimento moral? E se a meta principal for aprender a amar melhor, perdoar mais rápido, compreender mais profundamente?
Isso muda completamente a forma como você mede progresso. Talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja exatamente onde precisa estar. Talvez aquela dificuldade que insiste em voltar seja justamente a lição que você ainda não assimilou. Completamente. E talvez, ao invés de fugir dela, o caminho seja enfrentar com consciência. O planejamento reencarnatório não tira dor, mas dá sentido. Não elimina desafios, mas oferece direção. Não apaga erros, mas garante novas oportunidades. É uma visão que convida a responsabilidade, a maturidade e a esperança. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você pudesse ter participado do planejamento da sua vida antes de nascer, que tipo de aprendizado você acredita que teria? Escolhido, coragem, paciência, perdão, amor próprio? Pense nisso com honestidade. Se essa reflexão tocou algo dentro de você, escreva nos comentários o que mais fez sentido. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a enxergarem a própria jornada de maneira diferente. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que estão buscando respostas sobre o sentido da vida. E se inscreva no canal para continuar explorando temas profundos sobre espiritualidade, consciência e evolução da alma. Talvez a sua história seja muito maior do que você imagina, menos e esteja sendo escrita há muito mais tempo do que esta vida.